Bom dia a todos da escola dominical, né? Estamos começando a classe de adultos agora nesse momento e eu já coloquei ontem já qual o texto que a gente ia trabalhar, né? E é sobre Adão e Eva, é preciso saber escolher. É o primeiro estudo da lição desse semestre. Estamos começando uma nova revista para esse semestre, né? E o texto bíblico está em Gênesis 3, de 1 a 13. Gênesis 3, de 1 a 13. Eu vou estar lendo aqui. Diz assim: a tentação de Eva e queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher: a serpente do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem neles tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão à mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, vou parar por aqui até o versículo 13, né? Então, nós vimos aí, que todo mundo já conhece, sobre o relato sobre a tentação de Eva e a queda do homem, né? E aqui eu vou estar dando uma entrada aqui na revista que diz assim: a narrativa de Gênesis 3 está relacionada com o relato do capítulo anterior de 2, versículo 4 a 25, né? O autor de Gênesis buscou trazer resposta a essas dúvidas, mostrando que o sofrimento tem sua origem na desobediência a Deus praticada pelos primeiros seres humanos. O Gênesis é, portanto, muito mais do que o relato da criação e desobediência do primeiro casal. A história simboliza uma experiência que se repete com toda a humanidade, né? A gente vê aí da criação, e os capítulos anteriores, o que se refere, né, é como Deus criou o jardim, a formação do jardim do Éden, e como Deus criou a mulher, né? Então, a gente vê aqui a narrativa bíblica dos capítulos 1 a 3 de Gênesis nos coloca a par dos propósitos de Deus para a humanidade. Ao serem criados por Deus, homem e mulher foram abençoados para viverem uma vida tranquila na presença do Criador. O sofrimento humano não fazia parte do projeto, mas quando o primeiro casal da terra pecou, desobedecendo a Deus e comendo do fruto proibido, o distanciamento de Deus e o sofrimento surgiram como consequência desse pecado, né? Então foi uma desobediência, né? E a gente vê que o que causou tudo isso foi desobediência.
O propósito de Deus para a humanidade era a vida, mas com a desobediência à ordem divina, o pecado e a morte entraram no mundo, né? Está lá em Romanos 5,12, Deus deu uma ordem específica: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Capítulo 2, versículos 16 e 17. Então, Deus já deu uma ordem, né? Deus falou o que ia acontecer, mesmo assim, né, o homem foi desobediente, né? E a doutrina do pecado original ensina que a desobediência a Deus como característica humana traz consequências desastrosas, conflitos, desarmonia, mal-estar e morte. Vemos isto no relato bíblico: antes do pecado entrar no coração do humano. Homem e mulher viviam harmoniosamente sob vários aspectos, né? Nas relações interpessoais, isto é, homem e mulher, pois não havia culpa nem vergonha. Está lá em Gênesis 2, versículo 25. As relações com o meio ambiente, isto é, entre ser humano e os animais, e a natureza, né? O homem vivia bem com os animais e com a natureza. E na relação com o Criador, Deus se agradou do ser humano que formou. Está em Gênesis 1, 27 e 31. Preocupou-se em dar-lhe uma auxiliadora que lhe fosse idônea, com a intenção de vê-lo bem e feliz, e comunicava-se com eles, né? Aí a gente vê aí que o homem se comunicava com Deus, né? Diretamente com Deus. Porém, após a queda, o sofrimento e outros males antes existentes passaram a afetar a vida humana. Surge então a vergonha, o medo e a culpa, as dores, a fadiga, o cansaço. Ao ser confrontado por Deus, Adão responsabilizou Eva e indiretamente quis culpar o próprio Deus, já que ele havia criado por sua vez. Eva culpou a serpente, que muito astuta saiu de cena. E de quem foi então a culpa, né? A gente tem até uma pergunta que eu gosto sempre de falar, que está assim, ó: que indícios do pecado original ainda se apresentam na vida humana? Como evitar o pecado? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador nos isenta do pecado? Então essas são 3 perguntinhas que é feita aqui, né, está aqui na revista, né? Então, que indício do pecado original se apresenta na vida humana? Nós sabemos muito quanto que a gente muitas das vezes é desobediente, né, diante de Deus, né? Erramos muito, pecamos muito, né? Temos que evitar isso o máximo, né? E a cada dia aceitar o Senhor como nosso Senhor e Salvador não nos isenta mesmo do pecado, não, porque nós temos que pedir perdão a cada dia por nossos pecados, por nossos erros e nossas falhas. Observando essas atitudes, vamos voltar aqui à vida desse primeiro casal, vemos o quanto o pecado nos afeta quando cedemos a ele e, diante da liberdade adquirida, a dificuldade humana em assumir a responsabilidade. Dificuldade de arrependimento. As estratégias tomadas por Adão e Eva de esquivar-se de uma culpa refletem uma prática de toda a humanidade. Diante dos nossos erros, estamos sempre a procurar alguém para culpar, né? É nisso que a gente tem que se vigiar e orar e ficar atento a tudo isso, né? O desejo humano de querer sempre mais e querer ser grande, relativar-se à palavra de Deus e duvidar de suas boas intenções para conosco estão na raiz da tentação. No entanto, a artimanha da serpente só surtiu efeito porque há no coração humano um desejo de ser grande, né? Então, vimos que o pecado é o poder gerador do sofrimento e da morte eterna, que nos afasta permanentemente de Deus, deixando-nos como mortos espirituais. Deus, sabedor da nossa condição, concedeu-nos o seu amor e a salvação através de Jesus Cristo. O retorno para o caminho da vida
é o arrependimento que nos coloca em contato com a graça divina. Foi a graça de Deus que deu a Adão e Eva a oportunidade de um recomeço. Certamente que essa graça nos sustenta em nossas provações e sofrimentos. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, né? Muito obrigado, Senhor, né? Nós temos que sempre se arrepender do nosso pecado, orar a Deus e pela misericórdia dele a cada dia. A misericórdia de Deus é eterna, né? Mas nós não devemos ficar provando a Deus a cada momento, né? Temos que nos vigiar, nos orar, nos conscientizar dos nossos erros, de nossas falhas, de nossas desobediências, que nós vemos muitas vezes na Bíblia o que causou desobediência. Porque 40 anos no deserto, porque escolheu um rei na época que não era da vontade de Deus, o que traria, as consequências e tudo mesmo. Nós temos as bênçãos, as maldições, tudo falado na palavra de Deus, né? E tudo, Ananias, Safira, né? Então nós temos vários relatos bíblicos, esses são alguns que eu lembro agora, para que a gente possa vigiar muito, orar, clamar e se arrepender do nosso pecado, né? Muito obrigado por esse momento, o tempo é rápido, que aqui vai terminando, né? Oremos agora. Pai, nós te agradecemos por este momento, Senhor, pela oportunidade que nos dá de dar esse estudo, Senhor, e que o Senhor esteja falando mais e mais aquilo que não deu para falar, debater aqui nesse momento de estudo. Que o Senhor esteja abençoando a cada vida, a cada coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agradeço a oportunidade, um abraço a todos vocês da classe de adultos. Amém? Até a próxima vez. Então, amém? Tchau.